Depois, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, o general Gonçalves Dias, ele prestou depoimento nesta quinta-feira à CPI do dia 8 de janeiro do Distrito Federal. Apesar do aliado do presidente ser flagrado dentro do Palácio do Planalto e circulando entre os invasores, ele negou qualquer envolvimento. Ele foi questionado sobre uma fraude revelada pelo jornal O Globo em relatórios enviados ao Congresso que mostravam alertas a ele. E aí G. Dias disse não ter adulterado qualquer documento. A gente separou, inclusive, esse trecho. Vamos acompanhar. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. Esse segundo documento enviado para o Ministério Público Federal foi enviado também para o Ministério Público Militar. No período que eu passei lá, do dia 1 ao dia 19, passaram pela minha mão esses dois documentos. Voltou para Cinene. Depois, o ex-ministro do GSI tentou culpar o então secretário executivo do gabinete, Carlos José Russo Penteado, pelas invasões. Vamos acompanhar. Por volta das 14 horas, inquieto e preocupado, decidi ligar para o general Penteado. Era o meu secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, general Carlos José Assunção Penteado. O general Penteado me disse que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo e que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Porém, permaneci inquieto, decidi ir ao Palácio. E cheguei ao Planalto por volta de 14h30. Nesse momento, chamei a atenção do Penteado por o bloqueio na frente do Palácio não estava sendo feito. E vi o rompimento daquele bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça. Nesse momento, liguei para o presidente e disse que estava acontecendo. E Gonçalves Dias ainda associou o general Penteado a Augusto Heleno, que comandou o órgão de segurança durante o governo de Jair Bolsonaro. Tiago Pavinato, como avaliou o desempenho de G. Dias, ele se isenta de qualquer responsabilidade. Bom, é muito pouco que eu tenho a contribuir com isso. A única coisa que eu posso dizer é que credibilidade tem alguém que, para depor, leva um texto escrito quase que romanticamente estruturado. Estava lá eu às 14 horas e vendo, não sei quem fez este roteiro, este romance, esta peça de ficção. Que crédito eu posso dar a alguém que, depondo, relatando, lê um texto que foi escrito como um romance? Não posso dar crédito nenhum. Agora, Roberta, antes do Mota, no Rio de Janeiro, José Maria Trindade, na capital federal. Quais são as repercussões desse depoimento de G. Dias aí na capital federal, hein, Zé? Ele procurou se descolar, se isentou de responsabilidade e atribuiu, inclusive, a segurança do dia 8 de janeiro à equipe antiga. É um treinamento para o grande depoimento dele, né, na CPI mista do Senado Federal. Veja bem, eu faço questão de insistir porque a retórica e a narrativa dá a impressão de que esse 8 de janeiro foi sob o governo Jair Bolsonaro. Não foi. Entre a eleição e esse dia 8, houve o governo de transição, estudo de tudo que existia na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto, e nomeação de novos chefes, de novos diretores e assim por diante. O Palácio do Planalto não tem nenhum funcionário. Todos os funcionários do Palácio do Planalto são requisitados. Isso exatamente para deixar o presidente que está exercendo a função livre para escolher os seus auxiliares. Eu acho isso um certo exagero, uma cultura brasileira que não é boa. O governo, Estado, né, deveria ter um maior número de funcionários fixos e poucos ali cargos de chefia para os ministros e para o presidente da República. Mas não é assim. Lula poderia nomear todo o Palácio do Planalto e nomeou. O G. Dias era o chefe aí da segurança institucional. Era ele que era o chefe. A responsabilidade total é dele.
A lei brasileira fala, inclusive, de uma responsabilidade sem culpa. É responsabilidade dele. Veja bem que eu estou falando apenas da responsabilidade objetiva. Essas pessoas que habitam os prédios públicos por aqui não são pagos para bater pontos, são pagos para produzir. E no caso, a produção deste general G. Dias era de garantir a segurança da institucionalidade, da presidência da República. Falhou e falhou feio. O general falhou feio. E existem outros ali que falharam, no mínimo, por incompetência ou simplesmente preguiça. O que eu vou fazer no Palácio se o presidente da República está em São Paulo? Não vou matar serviço? Não, a segurança tem que ser inclusive para o Palácio, como ficou muito claro. Esta é a realidade. Ele deveria pedir desculpas e confessar, pelo menos, que ele não determinou de uma maneira correta a proteção do Palácio do Planalto. O próprio Lula diz, ninguém quebrou a porta estava aberta. Quer dizer, incompetência total ou arrogância ou sei lá o quê, mas alguma coisa de muito grave aconteceu naquele dia e foi no dia 8 de janeiro, depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito na CPI do Congresso Nacional. Essa CPI tem parlamentares ali fortes que estão investigando e vão chegar a uma conclusão sobre essas pessoas que mudaram completamente os rumos da história do Brasil quando se trata de patriotas defendendo o país. Existem pessoas presas, mais de 1.000 pessoas presas, em decorrência exatamente disso aí. A inteligência do Palácio do Planalto tinha que ter identificado, inclusive, as tais infiltrações deste movimento. É claro que houve infiltração. E falharam, né? Agora, a gente precisa saber, e a CPI vai mostrar, se essa falha grosseira, se esta desinteligência foi de uma maneira ocasional, se foi mesmo por acaso, ou se foi intencional. Se foi intencional. É esta a resposta que tem que ser dada. Antes de passar para o Roberto Mota, o Thiago Pavinato tem, inclusive, um complemento. É que eu não resisti. Tem uma foto do G. Dias aí, Filipinho? Olha, olhando esta foto, para mim fica claro de que o G. Dias, ele tem um problema, tem um recalque com o general Penteado. Era isso. Thiago Pavinato e suas tiradas em meio às discussões que tratam da CPI. Agora, Mota, como avaliou, claro, o desempenho dele, o desempenho de G. Dias nessa CPI distrital? Como disse o Zé Maria, acaba sendo um aperitivo para a CPMI no Congresso Nacional, né? Olha, primeiro eu quero me reclamar que eu me senti discriminado com essa observação do Pavinato. Eu vou exigir uma reforma capilar neste programa, uma retificação dessa desigualdade capilar que existe aqui. Uma hora dessas. Olha, essa história ainda não foi explicada. É preciso que ela seja esclarecida em todos os seus detalhes e nós ainda estamos muito longe disso. Os eventos de 8 de janeiro impactaram a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas tiveram a sua vida quase que destruída e vai ficar marcada para sempre. É possível e até provável que cidadãos inocentes tenham sido presos e estejam sendo processados agora. Isso é uma coisa muito séria. O Brasil não pode seguir adiante com esse esqueleto dentro do armário. Essa é uma fatura que mais cedo ou mais tarde vai chegar. E, pelo que a gente está vendo, a CPMI do Congresso Nacional é a nossa melhor esperança de que isso aconteça. Rápida parada.